Irmãos, nós queremos agradecer as pessoas que nos visitam e convidar que estejam sempre conosco. Temos ali pessoas que eu sei que estão nos visitando, é uma felicidade muito grande recebê-los e sempre serão bem-vindos. Todas as vezes que vierem serão bem-vindos. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o intercâmbio da graça. O que é graça? Graça, a graça divina, ela tem a graça especial e a graça comum. E a graça especial, ela é específica para os salvos. Lembra que Jesus falou lá quando estava celebrando a ceia, instituindo a ceia? O meu sangue é derramado em favor de muitos e não em favor de todos, porque Jesus sabia que nem todos iriam colocar o seu coração a serviço dele em todo o tempo, assim como alguns irmãos fazem domingo após domingo, colocando o seu coração em louvor, em adoração. Então Jesus falou assim: é derramado o meu sangue em favor de muitos, ou seja, em favor dos salvos. E nesses salvos, a esses salvos, Deus tem uma graça especial, específica para os salvos. A graça da salvação, a graça que Ele tem específica para esses salvos. Mas Deus tem uma graça comum, e essa graça comum, ela é geral, é para todas as pessoas. Eu estou falando de graça comum, não a salvação. A salvação é graça especial para você que aceitou Jesus Cristo como Salvador, você que está em Cristo, você que louva, você que exalta, você que adora, você que ora, você que chora diante dele, você que tem um coração ardente para fazer a obra que ele determinou, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. A você é a graça específica, a graça especial. A graça geral é para todas as pessoas. Então, para todas as pessoas vem a chuva, vem o sol, vem a alimentação para todas as pessoas. Essa aí é graça comum, é para todas as pessoas. Então, pensando nessa graça comum, essa graça especial, nesses dois tipos de graça que Deus tem disponível para o povo, para toda a humanidade, nós queremos focar hoje na graça especial. Vamos deixar um pouquinho a graça comum, mas vamos focar na graça especial, essa que é específica para os filhos de Deus, para os servos de Deus, para os escolhidos de Deus. E esse é um intercâmbio entre o povo de Deus e Deus, entre eu e Deus, entre você e Deus, entre Deus e você. É uma linha que vai e volta, sempre focando esse povo a quem Deus escolheu. Então, de Deus vem tudo para nós. De nós, o que vai para Deus? De Deus é o provedor. Nós usufruímos do que Ele concede. Ele concede tudo. Nesse conceder, Ele concede para bons e maus. É um conceder que vem através da sua graça comum e da sua graça especial. Para falarmos sobre dízimos e ofertas, que é o meu tema hoje, talvez você fale assim: mas todo mês eu entrego o meu dízimo, minha oferta, e o pastor ainda vai falar sobre dízimo. É isso mesmo. Eu quero falar da bênção especial às pessoas que fazem essa entrega, porque ela só entrega porque primeiro receberam e depois entrega. Primeiro Deus deu o emprego, depois a pessoa entrega uma parte para Deus. Então, para falarmos sobre dízimos e ofertas que são entregues no gasofilácio da igreja, precisamos, em primeiro lugar, saber que Deus é o provedor das matérias-primas. Deus é o provedor das matérias-primas, provedor das ondas, das frequências,
para que os homens inventem rádio, televisão, celular, instalem satélite e muitas outras coisas. Tudo que o homem fabricar precisa da matéria-prima, e toda matéria-prima vem de Deus. Como será que o indivíduo vai fabricar um avião se ele não usar a matéria-prima que Deus proveu? Então, tudo, esses bancos que nós temos aqui, Deus deu a madeira, Deus deu o prego, Deus deu a inteligência para o homem, Deus deu a máquina para serrar, tudo vem de Deus. Se a gente começar a pensar que tudo vem de Deus, melhora a nossa felicidade no seu reino, no seu serviço, no trabalho que precisamos fazer. De Deus vem a chuva, sem ela não teríamos alimento. Dele vem a luz do sol, sem ela não teríamos alimentos. Dele vem o ar, sem o ar nós não teríamos respiração e nós não teríamos vida. Dele vem todas as coisas necessárias para que tenhamos vida. É de Deus que vem. Dele vem todas as coisas. E nós estamos aqui porque de Deus veio a nossa condição física. Ele nos deu o carro, o combustível, deu tantas coisas para que a gente pudesse estar aqui. Tudo que o homem usufrui provém de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu usufruo. Estou usando este microfone aqui. Alguém inventou o microfone, mas com produtos que vieram de Deus. Usufrui a convivência familiar, porque Deus concedeu uma família. Usufrui o alimento, porque de Deus vem a alimentação. Usufrui do veículo, porque Deus deu a condição da pessoa ter a maneira de adquirir o veículo. Usufrui do dinheiro, porque Deus concedeu a bênção de ser empresário, ser assalariado, ser funcionário público, outro meio de ter esse dinheiro. Deus deu a condição. Você pode até pensar, não, eu tenho emprego porque eu sou capaz. Eu cheguei lá, me fizeram um teste, eu passei. Você passou porque Deus deu inteligência, deu estado físico, deu capacidade, deu visão, deu ouvido, deu condição de você andar, deu sabedoria para você trabalhar na empresa de outra pessoa. Se você não tivesse, Deus não tivesse dado isso, você talvez estivesse numa situação muitíssimo complicada. Então, de Deus, tudo procede para nós. O dinheiro, o alimento, as pessoas que estão ao nosso lado. Resumindo, tudo procede de Deus. Então, no intercâmbio da graça, eu me vejo na condição de ser grato a Deus por tudo que Ele me dá. Gente, fale com o seu coração. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus me deu. Pode agradecer, as pessoas que estão nos assistindo em casa, agradeçam pelo sofá que está assistindo, agradeça pelo aparelho que está projetando, agradeça pela vida, agradeça pela pipoca que tem, agradeça pelo alimento, agradeça por tudo, seja grato. Nós precisamos de olhar para Deus e vê-lo como o provedor de tudo e ser grato a Ele. E daí eu olho para Deus e me vejo na condição de ser-lhe grato, grato, muito grato e sempre grato. E eis o ponto que devemos entender ao fazer a entrega de dízimos e ofertas. Quando entregamos a dízimos e ofertas, entregamos porque Deus nos deu primeiro. E eu então agora quero olhar alguns textos bíblicos que nos condicionam a ter uma visão mais ampla da entrega de dízimos e ofertas. Quando todas as coisas precisam de dinheiro. A gente levanta cedo, se quer tomar o café da manhã, vai ao mercado, tem que deixar o dinheiro lá. As pessoas que fazem os partidos políticos precisam de dinheiro para fazer as suas campanhas. As ONGs precisam de dinheiro para tratar das pessoas que elas cuidam. O governo precisa de dinheiro para manter as suas entidades. Tudo precisa de dinheiro. E a igreja precisa de dinheiro para manter aquilo que ela trabalha, aquilo que ela precisa de manter.
Os levitas eram sustentados, em Israel tinham 12 tribos, e uma delas Deus falou assim: vocês vão orar pelo povo. Então a oração, meus irmãos, é necessário, a intercessão é necessário. Mas dessas 12 tribos, 11 tinham fazendas. Essa 12ª tribo dos levitas não podia ter fazenda, tinha que ficar em volta do templo para dar assistência no templo, para quando as outras 11 tribos precisassem de atendimento espiritual, esses levitas estavam prontos para fazer a intercessão. Eles eram o tipo do povo sacerdotal, que levava a situação difícil da pessoa até Deus. Eles eram as pessoas que oravam, falavam. Mas essa tribo dos levitas era sustentada pelo dízimo das outras 11 tribos. As outras 11 colhiam lá o que precisava, o que tinha, e trazia para o sustento desses que estavam à disposição de orar pelas pessoas. Mas, Gênesis 14, 18 a 20, eu quero ver a interligação da graça divina em participação mútua. É a graça divina chegando até onde eu estou, e eu devolvendo aqui, fazendo uma interligação para que a gente tenha essa boa ligação com Deus, essa boa intimidade, essa felicidade de poder, na fala com Deus e nas nossas atribuições, nas nossas entregas, na nossa entrega da nossa alma, entrega dos nossos benefícios, da nossa questão financeira, a gente ter um bom relacionamento com Deus. Veja como aconteceu aqui esse Melquisedeque e Abraão. Abraão ainda tinha o nome de Abrão. Ele foi mudado de nome para Abraão um tempo depois. Mas vamos trabalhar aqui a questão dele antes de ser Abraão. Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. O que esse Melquisedeque, rei de Salém, você pode entender um homem que Hebreus fala que não tinha genealogia, não tinha isso, mas aparece a Abrão, e traz essa questão de pão e vinho. O que Jesus derramou na cruz? O sangue. O que ele ofereceu para nós? Ele ofereceu o seu corpo, pão. Então aqui eu vejo uma representação da graça divina atuando na vida de Abrão. O Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Daí eu preciso pensar, Jesus era sacerdote do Rei do Altíssimo, e ele entregou a sua vida por nós, intercedeu por nós diante do céu, para que nós tivéssemos salvação. Sem ele não temos a salvação. Versículo 19. Abençoou ele a Abraão e disse: gente, dos altos dos céus veio a bênção para Abraão. Dos altos dos céus vem a bênção para mim e para você. E desses altos dos céus aí, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. Então, tudo é de Deus. Se esse representante do Deus Altíssimo chega e fala para Abraão que esse Deus Altíssimo é dono dos céus e da terra, ele é dono de tudo. Ele é dono da minha vida, ele é dono da sua vida, ele é dono dessa igreja, ele é dono desses bancos, ele é dono dessa cidade, ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo. E a gente precisa entender isso como Deus sendo dono, e ele faz daquilo que é dele o que ele quiser, da maneira que ele quiser, como ele quiser. Versículo 20 aí de Gênesis 14. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Uma promessa de vitória nas guerras, nas batalhas, e a gente vive todo dia com uma batalha diferente. Mas o Deus Altíssimo aqui, esse sacerdote do Deus Altíssimo, está dizendo:
Você é vencedor, Abrão. E assim como Abrão foi vencedor, eu e você somos vencedores. Diante disso, tem ao final do versículo 20, e tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Quem foi que mandou Abrão dar o dízimo? Quem é que já tinha falado em dízimo naquele tempo? Quem foi que falou? O coração de Abrão. Entregou o dízimo para quem? Para o sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, não me pergunta muita coisa não, porque eu também não vou saber responder. Mas de uma coisa eu sei. Esse sacerdote do Deus Altíssimo abençoou Abrão e deu uma promessa que ele seria vencedor em todas as batalhas. Deus tem uma bênção e uma promessa para nós nas nossas batalhas. Somos vencedores. Quando você erra, o Espírito Santo te mexe com o seu coração e te mexe em fazer um arrependimento ardido dentro do coração, para que você tenha novamente o fôlego de vida, a respiração de vida, a respiração do Espírito Santo, a vida reformada e transformada, e o arrependimento te vai conduzir ao mais alto do pódio. E Abraão, nesse intercâmbio, nesse entendimento, ele entregou o dízimo. A pergunta é: quem exigiu que Abraão desse o dízimo? O reconhecimento que Deus Altíssimo abençoou, o entendimento que Deus é quem cuida de nossas batalhas e nos faz vitoriosos. Veja que o sacerdote do Deus Altíssimo disse, e o que Abraão fez imediatamente. O sacerdote do Deus Altíssimo disse, e Abraão imediatamente fez alguma coisa. Quando Deus fala conosco, nós precisamos dar uma resposta. Veja que Abraão disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo lhe deu o dízimo. A alma abençoada apresenta sua gratidão a Deus, e aqui eu vejo a espontaneidade dupla. A adoração espontânea e que vislumbra as questões espirituais. E também a entrega do dízimo, questões concretas e terreais. Então a gente vive nesse mundo com o coração e a alma ligados a Deus, e as coisas que nós precisamos de dinheiro, precisamos de entendimento, precisamos de estudo, precisamos de aprendizado, precisamos de convivência, e assim a vida continua. Mateus 23, 23, Jesus critica os fariseus dizimistas, que pensavam apenas nas coisas concretas e não pensavam nas coisas internas. E ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã. Eles eram dizimistas, mas faziam isso. Jesus tinha a capacidade de enxergar o coração, a alma, o mais profundo. Eu não tenho. Eu só tenho a capacidade de me ver pegando o meu dízimo, chegando ali. Eu sou capaz de ver só isso. Jesus vê o coração. Então Jesus faz em Mateus 23, essa crítica àquelas pessoas que entregavam o dízimo só pela parte do costume, do hábito, da metodologia. Eu aprendi assim, eu faço assim, mas deixava o coração sem fazer a questão especial do entendimento, do atendimento a pessoas necessitadas. Então Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O que Jesus está falando assim: eu quero que vocês tenham fé em mim, eu quero que vocês, no trato de vocês aí uns com os outros, tenham justiça, não fiquem recebendo propina aí para torcer o direito do outro. Tenham fé. Misericórdia é olhar o mendigo e oferecer a ele a comida, mas não é só isso, vai muito além. A gente precisa de olhar a necessidade da pessoa.
A cabeça induz ao coração a misericórdia. A mente organiza as aplicações práticas, objetivas, bons intentos do coração do servo de Deus. O coração precisa arder na graça, na prática da liberalidade. Jesus olha para os fariseus hipócritas e vê legalidade desprovida das virtudes divinas. Entrega dízimo em cumprimento da lei, olhar para Deus e não exercer a misericórdia, entrega desprovida de misericórdia, adoração inútil. Então eu faço aqui uma nota: não se entrega o dízimo para ser salvo. A entrega do dízimo demonstra da parte do homem bom relacionamento dele com Deus, demonstração plena da confiança em Deus. Eu entrego o dízimo e tenho certeza que não vai me fazer falta, porque é a orientação de Deus, Ele tem tudo, Ele oferece. Entregar o dízimo só pela prática só vai ajudar os cofres da igreja, mas não produz o efeito gratidão no coração do dizimista. Malaquias trata deste assunto com bênçãos especiais provindas de Deus para entregador de dízimos e ofertas. Vejamos Malaquias 3, de 6 a 18. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu quero marcar 2 pontos aqui: a imutabilidade de Deus e o exercício da sua misericórdia. Deus não muda, Ele é o mesmo, antes, agora e sempre. Então, nesse exercício, nessa capacidade de não mudar, Ele é capaz de exercer misericórdia às pessoas a quem Ele ama. Versículo 7: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? É uma maneira difícil de a gente entender a pessoa quando se distancia de Deus, deixa Deus, e aí fica falando assim: onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? A palavra aqui é pesada, mas irmãos, fiquem na paz, porque a palavra não é minha, é de Deus. Aí ele responde: nos dízimos das ofertas. Deus olha o povo, vê os erros e convida ao retorno, à boa convivência com Ele. Olha, vocês erraram, mas eu estou convidando vocês a retornarem. Venham outra vez, quero andar com vocês, quero que vocês andem comigo, quero abençoar vocês outra vez, quero derramar bênçãos sem medida na vida de vocês. Então, Deus convida para um retorno. Daí, Deus expõe os erros de tempos antigos. Desviastes, vocês desviaram. Propõe retorno à graça, tornai-vos para mim. Olha que misericórdia. Vocês lembram da história do filho pobre, lá em Lucas 15? Aquele filho saiu da casa, abandonou o pai, abandonou tudo que tinha, do bom e do melhor, e saiu, e foi, e gastou o dinheiro com tudo. Quando não tinha mais para onde ir, porque uma pessoa que cair no poço, ele só consegue subir quando ele está lá no fundo do poço. Enquanto ele está descendo, ele está na velocidade da desgraça. Mas se ele cair lá e continuar vivo, aí ele vai lutar para sair. E ele saindo, mas ele para sair ele tem que lutar. Ele não sai assim muito fácil. O filho pródigo estava indo, deslanchando. Quando ele chegou no fundo do poço, ele viu que não tinha mais condições, ele falou assim: eu volto para a casa do meu pai. Tem gente que precisa chegar no fundo do poço espiritual para querer outra vez ter o retorno à casa do pai. Então, Deus propõe retorno à graça, diz: tornai-vos para mim.
e oferece bênçãos espirituais, vivenciais, pessoais, deleitosas, comunhão com Ele, concede o real perdão e o arrependimento, me tornarei para vós outros. Estou dizendo, eu volto para vocês. Volta e eu vou segurar você na mão outra vez. Aponta também o sarcasmo, a ironia do adorador displicente. Em que havemos de tornar, olha esse adorador aqui agora, eu errei, por acaso eu errei, em que vamos tornar, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Com maldições sois amaldiçoados. E aí então a gente vai dar uma olhadinha no desprovimento da graça, ou seja, você não se importa com a minha causa, ou Deus dizendo, você não se importa com a minha causa, então eu vou deixar você andar na teimosia do seu coração, que se ande da maneira como achar interessante. Quando você vai atravessar uma rua de movimento com o seu filho de 4 anos, você não fala assim, vem cá filho, vamos atravessar a rua, você segura, bem seguro na mão dele, porque se passar uma bexiga voando, ele vai, tiver solto, ele vai correr e pode ser o caos. Quando a pessoa retorna para Deus, Deus segura essa pessoa pela mão, para que ela não vá correndo atravessar a rua sozinha e seja complicado nas suas decisões de deixar Deus de lado. Desprovimento da graça, ou seja, você não se importa com a minha causa, logo eu deixo que você se vire sozinho. Mas nós vamos no versículo 10 de Malaquias 3, e aí tem o direcionamento, a orientação do que é que Deus quer. É que Deus olha o povo dele, olha a necessidade do povo, e olha que sabe que para esse povo ficar no templo, esses sacerdotes, esses levitas, eles precisavam de alimento. E os levitas muitas vezes tiveram que sair para as fazendas para arranjar serviço. E Deus tinha separado esses homens para orar, para trazer a palavra de Deus ao coração que se quebrantasse. Então no versículo 10 ele fala assim, trazei todos. O que é todos? Todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Meus irmãos, eu preciso fazer um esclarecimento aqui nesse versículo. Alguém pode pensar que eu estou fazendo essa mensagem porque o caixa da igreja está zerado, devedor. Não, o caixa da igreja está bom, está razoável, para o tamanho da igreja está razoável. Não há necessidade no templo. Nós temos aí as reformas para fazer e precisa de muito mais dinheiro. Mas para o nosso dia a dia está suficiente. Mas nessa época aqui, de Malaquias, o templo estava em decadência e Deus faz essa orientação. Trazei os dízimos e depois vocês olhem para mim, se eu não vou abrir janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. A orientação necessária, a obrigação metódica, método, trazei todos os dízimos, significa que um não vai entregar mais do que o outro, assim nas questões da proporção. Vamos entender isso. Se uma pessoa ganha R$10, vai entregar R$1. Se o outro ganha R$1.000, vai entregar R$100. Qual é a proporção? Igual. Um ganhou mais, entregou mais. O outro ganhou menos, entregou menos. Mas diante de Deus, os dois estão iguais, porque os dois entregaram no método bíblico. A obrigação metódica, pobres e ricos, no mesmo nível. Então, era o alimento para os levitas.
o dízimo. Bênçãos disponíveis a todos os dizimistas. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide não seja estéril no campo. Eu quero aqui parar um pouquinho. Por esta causa, eu vou repreender o devorador. Nós estávamos, quando eu estava em Dourados, morava em Dourados ainda, num retiro espiritual, alguém chegou lá e falou para o plantador de soja, que estava no retiro: ó, a lagarta está comendo a soja. Ele se aprontou para sair, o pastor da igreja falou assim: vamos orar, você não precisa ir lá, vamos orar. Orou, terminou o retiro, ele foi lá, não tinha uma lagarta viva, e ele não passou o veneno, ainda economizou o veneno, recebeu a graça divina e ainda economizou o dinheiro do veneno. Aqui eu vejo a providência divina, não apenas naquele tempo lá de Malaquias, mas ainda hoje, fazendo grandes coisas, grandes maravilhas na vida das pessoas, para que as pessoas possam chegar e dizer: Deus, Tu és o Deus que cuida, que abençoa, que guarda, que a Tua palavra é verdade. Agora podemos ver o cuidado divino em favor dos seus servos fiéis. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E o texto agora começa a mostrar as melhorias dos fiéis. Os fiéis em Cristo, em Deus, nunca perdem, sempre sobem. Não estou falando sobre as perseguições, estou falando sobre a graça divina, a espontaneidade do homem e a grandeza de Deus em poder oferecer vitória para eles. Veja os versículos 13 e 14. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O que era que estava acontecendo agora? Eu lamento que eu sou fiel a Deus, mas não olho que eu deixei de fazer a minha entrega e agora quero jogar a culpa em Deus. Deus fala assim: olha, vocês estão aí olhando, em vez de olhar para dentro da casa de vocês, olhar para o templo, olhar para Deus, engrandecer a Deus. Ou vamos entender aqui melhor, Deus falando a vocês, em vez de olharem para mim e verem as grandes coisas que eu ofereço a vocês, a alimentação de cada dia, vocês ficam olhando para a riqueza do povo que está lá fora. Faz isso não. Vocês estão dizendo que é inútil servir a Deus porque vocês não ficam ricos, mas vocês já são ricos, porque vocês já têm a salvação no céu. O que foi que Jesus falou para aquele moço rico, quando ele chegou lá? Aquele moço rico chegou e falou assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: vende o que tem, dá aos pobres e segue-me. Não é proibido ser rico, mas é proibido pôr a mente, o coração na riqueza, porque se o coração ficar na riqueza, não dá para entrar esse coração no céu. E aquele moço ficou triste, e Jesus falou assim: você vende o que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. O tesouro no céu é antecipado, não é para ser recebido depois da vida transferida para o céu, mas já é com antecipação. E esse povo aqui de Malaquias, que Deus está falando, ele estava olhando para as pessoas lá fora, olhando a riqueza das pessoas
e estavam lamentando porque eles não tinham riqueza. E Deus fala assim: vocês não podem fazer isso. Eu pensei neles como os inconformados no serviço do reino e suas características. Reclamam de sua atuação no reino, fazem o trabalho do Senhor como obrigação e sofrimento, e não com um coração alegre. Deixam de olhar para os benefícios do reino e lamentam as coisas que estão lá fora. Olham para fora do reino e veem delícias que lhes são vedadas e sentem inveja dos arrogantes. Lá fora pode ser muito bom, mas aqui dentro nós entendemos as questões eternas. Aqui nós falamos sobre as questões eternas. Lá fora são as questões passageiras. Aqui dentro, as questões que nos levam para o céu. Lá fora são as questões que muitas vezes a pessoa depois da morte vai ser liderada pelo diabo, que não tem misericórdia. Mas quem está aqui vai ser liderado por Deus no céu, que exerce misericórdia em favor de cada um de nós. Eu quero fazer uma aplicação aqui. Como é terrível para um crente viver num descontentamento deste, reputar como felizes os de fora, olhar para si, depreciar a sua vivência no reino, olhar para os outros e invejar as suas iguarias. Vamos para os versos 16 e 18, o auge da graça, e observe que o texto fala muito mais do que Deus faz para o seu povo do que o seu povo faz para Deus. Deus tem tudo, faz tudo por quem não tem nada. O povo não tem como fabricar o que Deus oferece de graça, alimento, boa vivência e tudo mais. O povo que recebe tudo para a sua sobrevivência. O povo sempre sabe ser grato a Deus? Acho que não. Nem sempre o povo sabe ser grato a Deus pelo que Deus concede. Observando também que, mesmo com tantas incoerências na vivência, o povo de Deus, ele os trata com benevolência, entendendo que servir a Deus é ter um memorial de sua graça nas aproximações do dia da eternidade. E daí nós precisamos ver os versículos 16 a 18, e que diz: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa, o crente fiel, o que teme a Deus, fala um com o outro. Oh, que felicidade é servir a Deus. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Para quem o memorial? Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Versículo 17: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Qual é o dia que preparei? O dia da nossa transferência dessa vida aqui para a outra. Então esse povo que teme a Deus, que serve a Deus, será um memorial escrito, terá um memorial, alguma coisa assim, marcante, no dia que preparei. É interessante que o versículo 17 começa assim: eles serão para mim. Quem? As pessoas que servem a Deus serão para Deus particular tesouro. Continuando o versículo, diz o Senhor dos Exércitos: poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis a diferença outra vez entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Esse texto fala muito mais do que Deus faz por nós do que o que nós fazemos por Deus. No intercâmbio da graça, resplandece a excelsa graça de Deus, a excelsa glória divina aos que amam a Deus. O dízimo é obrigatório? Eu estou perguntando aqui e eu não sei responder essa pergunta. Não sei informar se o dízimo é obrigatório, mas posso entender que na palavra de Deus
é uma demonstração da boa vivência como o reino dos céus instalado entre nós. É uma ação gloriosa do servo fiel neste território em que vivemos poucos dias. É uma demonstração evidente da graça divina implantada no coração dos servos fiéis. É uma demonstração de felicidade no serviço do reino regido pelo Pai Celeste. É uma demonstração do exercício da misericórdia do servo fiel no serviço do reino regido pelo Pai Celestial. É uma demonstração da fé nas grandes possibilidades de Deus que estão à disposição dos seus servos. É uma demonstração da satisfação da graça implantada no coração do servo fiel. Tenhamos a liberdade de entregar o dízimo com alegria. Entregar o dízimo não para ser salvo, mas porque somos salvos, fazer essa entrega, porque é para o serviço do reino. Entregar o dízimo não por causa da necessidade da igreja, mas porque é uma evidência da nossa disposição de sermos obedientes a Deus. Entregar o dízimo porque a graça divina tem abastecido a nossa vida e a sua vivência no reino. Entregar o dízimo para celebrar o serviço do reino estabelecido fisicamente aqui na terra. Entregar o dízimo não para receber bênçãos especiais, mas porque elas já estão acontecendo na nossa vida. Meus irmãos, eu entrego o dízimo. Eu faço uma parte da entrega do dízimo aqui nesse gasofilácio, que são as minhas rendas particulares. A renda que eu recebo da igreja, aquilo que eu recebo da igreja como salário no serviço do reino, é entregue para o presbitério. E o presbitério mantém missões, serviços missionários fora das igrejas. Eu nunca tive problema, nunca passei por necessidade. Passei por dificuldades, mas necessidades não. E nas nossas dificuldades financeiras, a gente primeiro entregava o dízimo. Não estou com demagogia, mas eu estou com a experiência de que nós temos aí uma vivência razoável, não de rico, mas das bênçãos que Deus nos oferece, e nós estamos contentes, felizes com essas bênçãos especiais de Deus na nossa vida. E eu gostaria de que a gente tivesse a consciência, não estou falando para ninguém ser obrigado a entregar o dízimo, mas se você fizer isso, faça com felicidade, com a paz no seu coração, sabendo que Deus tem mais e muito mais para você, para o seu dia a dia. Vamos repetir as bênçãos divinas aludidas no glorioso texto aos servos fiéis, a Deus e o serviço do reino. Malaquias 3, 16 a 18. Eu convido a igreja a se colocar em pé e leremos a uma só voz essas bênçãos especiais que Deus tem para cada um dos seus servos fiéis. Leiamos em uma só voz. Então os temiam o Senhor, falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como homem poupa o seu filho. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vamos repetir o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus
e o que não serve. E assim, ó Deus, considerando essas tuas grandes bênçãos disponíveis para os teus filhos, queremos te pedir que o teu amor eterno, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.